E aí, gurizada, tudo bem? Depois de um breve recesso aí, né? Estamos retornando às nossas videoaulas. Nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre tipos de fórmulas, né? E claro, como é o nosso assunto do segundo ano, a gente vai ver os cálculos, né, envolvidos nos tipos de fórmula, ok? Então vamos lá, boa aula a todos, né? E não se afaste, gurizada. Então vamos lá, pessoal, vamos ao nosso estudo. Continuar o nosso estudo no segundo ano com tipos de fórmulas químicas. Que a gente vai fazer uma revisãozinha do ano passado, né? E depois vamos entrar no assunto desse ano do segundo ano, tá? Vamos ao primeiro tipo, então, fórmula eletrônica, né? Fórmula eletrônica, ela tem como finalidade representar o movimento dos elétrons, certo? Ela vai ser utilizada nas ligações iônicas e covalentes. Ano passado a gente trabalhou com as ligações químicas, né? A iônica, um metal com não metal, forma íons de cargas, né? Positivas e negativas. Covalente entre dois não metais, vai formar aquele compartilhamento de elétrons, né? Então aqui na ligação iônica, a ligação do sódio com o cloro, né? Metal com não metal. Aqui, então, como o sódio tem um elétron na última camada, o cloro tem sete, né? Então, esse um elétron está saindo aqui do sódio, para ele ficar com 8 estável, que tem na penúltima aqui, né? E aí o cloro, que tem 7, vai receber mais um, vai ficar com 8. Então, vai ficar estabilizado. Aqui a gente representa na eletrônica o que acontece com os elétrons, certo? E aqui na ligação covalente a gente mostra o compartilhamento dos elétrons, né? Ninguém está cedendo nem recebendo, né? Do oxigênio com os dois hidrogênios que formam a molécula de água, certo? Então, isso aqui é a fórmula eletrônica, certo? A próxima fórmula é iônica, essa sim, né? Que eu falei há pouco, sempre envolve cargas positivas e negativas, né? O exemplo é o produto daquela ligação que a gente viu há pouco aqui, né? Como o sódio está cedendo um elétron, então ele está perdendo uma carga negativa, ele está ficando uma vez mais positivo, né? E como o cloro está recebendo uma carga negativa, ele está ficando uma vez mais negativo. Então essa seria a representação da fórmula iônica, íons, cargas, né? Depois nós temos a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela é utilizada na ligação covalente, ela vai demonstrar em que ponto ocorre o compartilhamento dos elétrons. É o caso aqui do exemplo da molécula de água, né? A gente viu há pouco ali o hidrogênio e o oxigênio compartilhando elétrons, né? Que a gente só mostra, né, com uma retinha, com uma reta, né, o ponto onde é que está ocorrendo esse compartilhamento dos elétrons. É a fórmula estrutural, então, mostra a estrutura da molécula, né? E temos a fórmula molecular, que é nada mais nada menos do que o número real de átomos que tem em cada elemento da molécula, né? Ele pode ter números maiores de elementos químicos que podem chegar a um número menor, chamado de fórmula mínima, que a gente vai trabalhar um pouco mais detalhado mais à frente, como a gente consegue ela, tá? A gente chega a essa fórmula mínima sempre dividindo pelo múltiplo, né? Que comum a todos os elementos da molécula, certo? Aqui então nós temos os exemplos aqui, né, da forma molecular da água, H2O, né? Aqui não tem como diminuir mais, então continua como H2O, certo? Aqui nós temos o benzeno, né, C6H6. Se eu dividir pelo 6 aqui, eu vou ficar com CH, que seria a fórmula mínima do benzeno, né? Aqui a gente tem o pentóxido de fósforo, né? Pentóxido de fósforo tem outra forma de representar, que é o P4O10, né? Vou dividir por 2, vai virar o pentóxido de fósforo, né? E finalmente aqui o acetileno, né? Conhecido aí, o pessoal que trabalha chapeamento, pintura, o acetileno também, né? C2H2, um múltiplo de 2 e vai virar a fórmula mínima CH. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais da fórmula mínima. O que nos interessa aqui é a fórmula molecular, certo? Vamos adiante, então. Fórmula percentual. Aqui, então, a gente já entra no nosso assunto do segundo ano, né? Como é que eu vou mostrar uma forma, um percentual? Eu vou ter como referência, né, a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Para chegar aqui, a gente tem que partir da fórmula molecular, tá?
E aí eu lembro vocês aqui dos conceitos de massa atômica e massa molecular, né? Como fazer o cálculo. Vamos a um exercício que fica mais fácil daí. Aqui, sabendo que a fórmula do metano é CH4, né, que as massas atômicas do carbono e do hidrogênio são 12 e 1, né, eu quero que vocês calculem aqui, né, a, a fórmula percentual ou porcentagem, né, fórmula de porcentagem. Vamos lá. Fazendo esse cálculo, então, né, a massa molecular, então, do CH4, C, como eu tenho um carbono só, multiplico por 1, hidrogênio, como eu tenho 4 hidrogênios, multiplico por 4, o 1, que é a massa atômica dele, vou ficar com a massa molecular de 16, certo? 16, então, seria o 100%. Em termos de massa, o quanto o carbono está colaborando com esses 12 aqui, né? Então, a regrinha de 3 básica, né? 16, 100%, 12x, vou ter 75%. Aqui no hidrogênio, mesmo raciocínio, né? 16, 100%, ele colabora com 4, né? Faz a regrinha de 3, dá 25%. A maneira de se representar é exatamente assim, a forma percentual, né? C, 75%, H, 25%. 75% de carbono, 25% de hidrogênio, certo? Vamos adiante. Fórmula mínima ou empírica. Agora sim nós vamos ver como se calcula, né, a fórmula mínima, ou também conhecida como fórmula empírica, tá? A quantidade menor possível, né, de elementos que tem na substância. Para isso a gente tem que calcular o número de mol de cada elemento que está lá. A gente usa essa fórmula aqui. O número de mol vai ser igual à massa ou percentual de massa, pode ser a massa em gramas ou o percentual da massa, né, em porcentagem, dividido pela massa atômica, certo? E a gente vai conseguir calcular, né, o número de mol de cada elemento da nossa substância, certo? E aí a gente vai pegar o menor resultado que der dessa divisão aqui e vai dividir pelos outros resultados subsequentes. Então vamos ver aqui, fica mais fácil o exemplo, né? A amostra contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio, certo? Aqui as informações das massas atômicas, né? Carbono 12, hidrogênio 1. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a quantidade de mol que cada elemento químico tem naquela substância, né? Então, o carbono tem 2,4 gramas. Em um mol inteiro daquela substância, ele tem 12 gramas. Então, a gente faz a divisão de 2,4 em 12. Vamos obter 0,2 mols, né? O hidrogênio é a mesma coisa. Em um mol inteiro, ele tem 1 grama. Em 0,6 gramas, quantos vai ser o equivalente mol? 0,6 mols, certo? Então, desses dois aqui, o menor é o 0,2. Então, nós vamos dividir o resultado que deu pelo menor número, 0,2 por 0,2 que dá 1, 0,6 por 0,2, que foi o menor que deu, dá 3. Então, a nossa fórmula mínima vai ser um carbono e 3 hidrogênios, CH3, ok? Aqui sempre são números inteiros, tá, pessoal? A gente não usa número quebrado, número decimal aqui. Via de regra, assim, quando dá 1,9, né, aí a gente arredonda para 2. Agora, se der 1,5, 1,6, normalmente a gente não arredonda, deixa o número inteiro que deu, ok? Vamos passar por um exercício explicado aqui, né? E nas próximas aulas eu mando uma bateria de exercícios para vocês. Um éter com massa molar de 60 gramas por mol tem a seguinte composição centesimal: 60% de carbono, 13,33% de hidrogênio, 26,67% de oxigênio. E aqui as massas atômicas que nos interessam, né? Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Quer saber determinar a fórmula mínima desse éter, né? Para isso, a gente vai usar o raciocínio, a formulazinha de antes, né? O N igual a Mzinho dividido por Mzão, né? Que é a massa ou percentual dividido pela massa atômica. Como aqui a gente está trabalhando com porcentagem, vamos usar a porcentagem, né? 60 dividido por 12 dá 5, né? 13,33 dividido por 1, que é a massa atômica do hidrogênio, dá 13,33, e 26,67 dividido por 16, que é a massa atômica do oxigênio, dá 1,668, certo? De todos esses aqui, o menor é 1,668, então eu vou dividir todos esses resultados aqui pelo menor número encontrado. 5 dividido por 1,668 dá 2,99, é 3, né?
Aqui o 13 de 33 por 1,668 dá 7,99, fica 8, né? E aqui o oxigênio, que foi o que obteve o menor número, então vai ser 1. Já perceberam que pelo menos um aqui sempre vai ter um elemento químico só dentro da fórmula mínima, né? É uma dica para vocês, né? Certo? Então, como é que ficaria a resposta aqui? C3, né? H8O1. Esse aqui é o nosso resultado, né, do nosso éter, certo? Vamos para o número 2, então. Sabendo-se que um composto mineral apresenta a seguinte composição centesimal: 27,6% de sódio, 16,47% de nitrogênio, 56,47% de oxigênio, tá? E que existe nesse composto somente um átomo de sódio. Já está nos dando a dica aqui, que vai ser a fórmula mínima, porque só tem um átomo de sódio, né? Então eles querem que a gente calcule a sua fórmula molecular, que vai acabar sendo a fórmula mínima, né? Aqui as informações, né? A massa atômica do nitrogênio 14, do oxigênio 16, do sódio 23. Então vamos lá. Fazendo aquele mesmo raciocínio, aquela formulazinha, né? Nzinha igual a Mzinho dividido por Mzão, né? Então a gente vai ter aqui 27,06 dividido por 23, que é a massa atômica do sódio, dá 1,17, vira um número inteiro 1, né? 16,47 dividido por 14 também dá 1,17, vira 1, também um número inteiro, né? E o oxigênio, 56,47 dividido por 16 dá 3,52. E se 52 está muito longe do 4, então a gente permanece com o número inteiro 3, ok? Então a nossa fórmula molecular, que também é a fórmula mínima, né? É NaNO3, né? Na1N1O3, certo? Ok? Vamos para o número 3, então. Você já sentiu aquele ardido da pimenta na boca, né? Todo mundo já teve essa sensação aí, né? Pois bem, o nome da substância responsável por isso é a capsaicina, tá? Ela é uma substância bem ativa das pimentas. Sua forma molecular é C18H27NO3. Sabendo que a capsaicina possui massa molar igual a 305,0 gramas por mol, então é a massa molar, quer dizer, a massa de tudo isso aqui, né? A porcentagem em massa do carbono na capsaicina é, para a gente conseguir fazer esse cálculo aqui, a gente vai ter que utilizar aqui, então, as massas atômicas do carbono, certo? Primeiro a gente tem que saber desse total de 305 gramas, né, com quantas gramas o carbono está contribuindo aqui. Então é bem simples a gente fazer isso, né? A gente pega lá, são 18 carbonos, a massa atômica é 12, multiplica por 12, dá 216 gramas. Então, desse total de 305 gramas de toda a capsaicina aqui, 216 é do carbono. Se a gente fizer o cálculo aqui para o hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, nós vamos ter o que falta para 305, certo? Então, agora é só montar a regrinha de 3, né? Se 305 é o 100%, 206 vai ser quanto, certo? Fazendo essa divisãozinha básica aqui, né? A gente vai ter como resposta 70,81%. Nos dá aqui a resposta, a letra D, certo? Ok? Vamos para o último, então, quarto, né? Combustão completa de certo composto orgânico oxigenado de fórmula CXHYON consumiu 3 mols de oxigênio para cada 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O formados. Fórmula mínima desse composto é, cuidado aqui a gente não tem uma outra forma a não ser montar a reação química desse problema. Então tem que interpretar o que ele está falando aqui, né? A combustão completa de certo composto, desse aqui, reagente, né? Ah, consumiu 3 mols de oxigênio. Também o gás oxigênio é reagente aqui. Então ele reagiu com gás oxigênio. E aí formou o quê? 2 mols de CO2 e 3 de água. Então a gente vai montar a reação química conforme o problema está informando, né? Aqui o nosso composto orgânico oxigenado, né? Que tem o oxigênio. Aqui o gás oxigênio, o gás carbônico e a água. A partir disso a gente tem dois caminhos, né? Claro que o mais fácil é fazer logo o balanceamento e resolver tudo isso, mas a gente pode usar também o cálculo das massas, cujo raciocínio é o mesmo do balanceamento. Olha só aqui, o carbono, vamos para balancear. Quantos carbono tem no produto? 2 aqui, certo? Então tem 2.
quantos carbonos eu vou ter que ter no reagente? Aqui só tem um carbono em todos esses reagentes, então vai ter que ser o x igual a 2 aqui, certo? Se eu fosse usar a massa, né? Aqui eu tenho 2 vezes 12, 24 gramas no produto. Como aqui eu tenho 12, eu preciso 2 carbonos para fechar os 24 gramas, certo? Vamos para o hidrogênio agora. O hidrogênio eu tenho aqui desse lado, 2 vezes 3, 6 hidrogênios desse lado aqui. Então, desse lado aqui, o Y só pode ser 6, certo? Se eu fosse usar o cálculo das gramas, né? Então, seria 6 gramas. Aqui eu preciso 6 gramas, boto 6 ali, certo? E finalmente o oxigênio, né? Quantos oxigênios eu tenho aqui no produto? Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3 aqui, né? 3 vezes 1, 7 carbonos aqui. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 carbonos, certo? Se eu tenho 6 carbonos aqui, vai faltar só um aqui para esse. Então, o meu Nzinho vai ser igual a 1, né? Se eu fosse trabalhar com massas, né? Aqui, nesse total aqui dos produtos, né? Eu teria 112 gramas, certo? E aqui nos reagentes eu teria, aqui nesse gás oxigênio aqui, 96 gramas. Faltaria 16 gramas, que é exatamente o 1 oxigênio aqui. Então, N seria igual a 1. Né? O raciocínio é o mesmo. Então, a nossa fórmula, né, ficaria C2H6O. Ali está pedindo a fórmula mínima. 2 de 6 dá para dividir por 2? Não. Aqui eu tenho O como um oxigênio só, como ele só tem um elemento químico aqui, essa aqui já é a fórmula mínima. É a mesma, então, de que a gente formou. E a resposta, então, seria a letra E do nosso problema. Tá, pessoal? Por hoje era isso, então. Encerra a aula por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato pelo grupo do WhatsApp lá que a gente conversa, ok? Valeu, muito obrigado.